átomo de hidrogênio é interessante porque a gente consegue escrever uma fórmula que dá a energia de cada um dos níveis permitidos para esse átomo. Esse espectro ele havia sido exaustivamente estudado até o início do século XX e várias observações haviam sido feitas através dos dados que foram obtidos experimentalmente. Então, analisando esses dados experimentais e vendo como esses dados se relacionavam, vários físicos conseguiram escrever fórmulas explícitas para os comprimentos de onda dos átomos emitidos dos fótons emitidos pelos átomos de hidrogênio. Então, essas fórmulas ficaram conhecidas como séries e com o nome do físico que descobriu essas fórmulas simplesmente analisando os dados experimentais. Um dos primeiros conjuntos de comprimento de onda a ser analisados são conhecidos como série de Balmer, e a fórmula para o comprimento de onda dos fótons emitidos dentro desse conjunto é essa aqui, em que n é um número inteiro maior do que 2. Uma outra série é conhecida como série de Lima, dada por essa fórmula aqui. Então, os comprimentos de onda emitidos pelo átomo de hidrogênio dentro desse conjunto seguem essa relação aqui, em que n é um número inteiro maior do que 1, de 2 em diante. Uma outra série é conhecida como série de Paschen, que segue essa relação aqui, em que n é um número maior do que 3, um número natural maior do que 3. E outras séries, como a série de Brackett, em que n é maior, um número natural maior do que 4. A série de Pfund, em que n é um número natural maior do que 5. E todas essas séries elas podem ser explicadas utilizando a quantização dos níveis de energia do hidrogênio e a relação entre as transições de um nível de energia para outro e os fótons, a frequência dos fótons emitidos, né, e portanto o comprimento de onda. Bom, então vamos olhar bem para essas séries aqui. Então a gente vê aqui que em todas essas séries o comprimento de onda está relacionado com uma diferença, tá? E a gente sempre tem esses números inteiros aqui aparecendo, e esse n que aparece do lado de cá tem que ser um número natural maior do que o número que aparece aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Nessa série de Balmer, o que acontece é que os níveis de energia discretos do hidrogênio podem ser indexados pelos números naturais de 1 em diante, e aqui está acontecendo uma transição do enésimo nível de energia para o nível de energia número 2. Então, essa relação aqui, ela segue da diferença entre os níveis de energia, do nível de energia N e do nível de energia 2 para o átomo de hidrogênio. Né? Se a gente calcular a energia do fóton como sendo a diferença entre esses níveis, a diferença de energia entre esses níveis, e relacionar com o comprimento de onda, a gente chega exatamente a essa expressão aqui. Na série de Lima, o que está acontecendo é uma transição do enésimo nível de energia para o nível de energia número 1, que a gente chama de estado fundamental. Na série de Paschen, acontece uma transição do enésimo nível de energia para o nível de energia número 3, então por isso o N tem que ser maior que 3, né, que eu estou fazendo uma transição de um nível de energia maior para um nível de energia menor. Por isso, o átomo é emitido o fóton é emitido pelo átomo de hidrogênio. Na série de Brackett, eu tenho uma transição do nível N maior que 4, para o nível 5. Na série de Pfund, eu tenho uma transição do nível de energia N para o nível de energia 5. Então, a gente consegue explicar todas essas séries através dos níveis de energia. Lembrando que aqui, essa constante, na época, foi encontrada de modo a casar a fórmula com os dados experimentais. Hoje a gente consegue calcular essa constante a partir de outras constantes mais fundamentais, como a gente vai ver daqui a pouco, chamada constante de Rydberg. E essas séries também sugerem que a energia do enésimo nível está relacionada com o N, né, do enésimo nível, através dessa fórmula aqui, que é a fórmula que dá pra gente os valores permitidos para a energia de um átomo de hidrogênio. Então, essa constante aqui, na época, foi calculada para ligar a fórmula com os dados experimentais, mais para frente a gente vai calcular ela em termos de outras constantes fundamentais.
Ok, então aqui a gente pode ver que eu tenho os níveis permitidos do átomo de hidrogênio, são representados por essas linhas, né, como degraus numa escada. E cada uma dessas séries corresponde à transição de níveis mais altos para níveis mais baixos. A série de Lyman de níveis mais altos para o primeiro nível, que é o estado fundamental, de Balmer de níveis mais altos para o nível 2, de Paschen de níveis mais altos para o nível 3, de Brackett de níveis mais altos para o nível 4 e assim por diante. Ok, então o que acontece com outros átomos? Para outros átomos, por causa da interação entre os elétrons e outras complicações que acontecem, porque a estrutura desses átomos é mais complicada do que do átomo de hidrogênio, que é o mais simples, a gente não consegue representar os níveis de energia através de fórmulas tão simples como essas que a gente viu para o hidrogênio. Mas, independentemente disso, a ideia continua a mesma. Todo átomo possui um nível de energia mais baixo, nível 1, que é chamado estado fundamental. Os outros níveis de energia são indexados por números naturais, de o estado fundamental em diante, e esses níveis com N mais alto, com N maior do que 1, são chamados estados excitados do átomo. Um fóton correspondente a uma linha particular do espectro desse elemento é emitido quando o átomo faz a transição de um nível mais alto para um nível mais baixo, emitindo um fóton que tem energia exatamente igual à energia entre esses níveis. Tá? Um experimento interessante que ilustra esse fenômeno é o experimento de Frank e Hertz, e esses dois físicos eles estudaram o movimento de elétrons sob a ação de um campo elétrico dentro de uma lâmpada de mercúrio. E eles observaram que quando a energia cinética dos elétrons era alta o suficiente, maior ou igual a 4,9 eletronvolts, o vapor de mercúrio emitia luz ultravioleta com um comprimento de onda específico, de 0,25 micrômetros. E por que eles observavam o gás de mercúrio emitir essa radiação? Os átomos de mercúrio eles possuem níveis de energia que são 4,9 eletronvolts acima, a mais, do que a energia do estado fundamental. Então, quando os elétrons colidem com esses átomos de mercúrio, os átomos de mercúrio ganham energia suficiente para passar do estado fundamental para esse estado excitado, que tem 4,9 eletronvolts de energia a mais do que o estado fundamental. Como a tendência é que os átomos sempre voltem para o estado fundamental, os átomos de mercúrio vão emitir um fóton com uma energia igual a essa diferença entre o nível excitado e o nível do estado fundamental, que é exatamente 4,9 eletronvolts. A gente sabe que a energia do fóton é igual a HF, que portanto é HC sobre lambda. Então eu sei que o lambda emitido é igual a energia, é igual a HC sobre a energia do fóton emitido. Então a relação entre a energia e o comprimento de onda é dada por essa expressão aqui. Bom, então se a diferença entre os níveis de energia para essa transição é 4,9 eletronvolts, então o lambda é igual a H, que é 4,136 vezes 10 a menos 15 eletronvolts vezes segundo, vezes C, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, dividido pela energia, que é 4,9 eletronvolts. Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai chegar que isso aqui é exatamente 2,5 vezes 10 a menos 7, que é igual a 0,25 micrômetros. Então, essa hipótese de quantização explica também por que Frank e Hertz observaram a emissão de luz exatamente nesse comprimento de onda, de luz ultravioleta exatamente nesse comprimento de onda aqui. Ok, então outros experimentos semelhantes foram feitos com vários elementos diferentes e todos eles comprovavam um modelo de níveis de energia para o
proposto por Bohr. O espectro de linhas é muito importante em várias aplicações, em especial na astronomia, porque várias informações a respeito de um objeto que você quer estudar, por exemplo, uma galáxia muito distante, podem ser obtidas simplesmente olhando para o espectro. Primeiro, a gente pode, olhando para o espectro, ver quais são os elementos que formam esse objeto. Porque o espectro de linhas funciona como uma impressão digital desses compostos, desses elementos. Portanto, eu sei, através do espectro, dizer se eu tenho hidrogênio, hélio ou outros materiais em um determinado objeto, uma determinada nuvem de gás, etc. Uma outra aplicação interessante tem a ver com o efeito Doppler, que a gente já mencionou lá atrás quando a gente estava falando de relatividade. Quando essa galáxia está se afastando ou se aproximando da gente, o espectro emitido pelos elementos que formam essa galáxia vai sofrer um deslocamento para o vermelho se ela estiver se afastando ou um deslocamento para o azul se ela estiver se aproximando. Então, o espectro, onde aparecem exatamente as linhas, é uma característica do elemento que a gente conhece muito bem, isso é super bem estudado, mas se ao observar um objeto distante, a gente percebe que essas linhas estão um pouquinho deslocadas, nesse caso aqui deslocadas um pouquinho para o vermelho, isso significa que esse objeto está se afastando da gente. E assim, analisando o espectro da luz emitida por ele, a gente consegue dizer o que tem lá dentro, a velocidade com que ele está se afastando, entre várias outras coisas. Então esse espectro de linhas é essencial para as informações que a gente tem sobre o universo que a gente habita.